Bom, Andréia, vamos envolvendo a Andréia, então, que ela vai fazer a preparação do ambiente, né? Que é o capítulo 11 do Encontro Marcado em Louvor dos Outros, necessidade de beneficência. Vamos lá. Gente, não tem capítulo mais atual do que esse, né? A gente lê e relê, fala, meu Deus. Aliás, todos os capítulos do Encontro Marcado parece sempre que são para mim ou para a gente, e parece que foi escrito ontem para hoje, né? Então, eu vou ler só as duas primeiras frases, que eu achei muito, muito forte. Quando alguém te induz a esquecer o impositivo dom para os outros, pense em ti mesmo. Observa as provações que te rodeiam, os próprios passos, malgrado as facilidades que te coroam a vida. Então, eu escrevi aqui, eu vou ler mais ou menos o que eu entendi. Então, a primeira coisa que eu lendo esse capítulo, o que eu entendi? Toda vez que nós ajudamos alguém, na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos. Então, assim, o crescimento, na verdade, é sempre para nós. A gente fala, tô fazendo um bem para aquela pessoa, tô ajudando tanto, tô fazendo um bem para ela. Aí, no fundo, a gente respira e fala, nossa, como eu amadureci, como eu cresci com isso, como eu alimentei minha alma fazendo um bem para o próximo, talvez até mais para mim, né? É a tal da necessidade da benevolência. Quando nós fazemos pelo outro, fazemos também por nós mesmos. E o que a gente precisa? Achei tão atual hoje essa situação da gente ficar em casa, trancado, e a gente acaba pensando que, nossa, que triste, que momento difícil para a nossa vida. E lendo esse capítulo, eu já estava pensando nisso e acabei descobrindo que eu tenho que dar graças a Deus por ter minha casa, por ter minha família, ter comida na mesa. E aí eu escrevi isso. Precisamos dar valor àquilo que temos, pois na maioria das vezes esquecemos de agradecer. Então, todos os dias eu já estava fazendo isso. Depois de ler esse capítulo, eu agradeço a tudo, né? Até os evangélicos, alguns católicos têm mania de agradecer na hora que vai comer, agradecer na hora que faz a compra. Eu não tinha isso. Eu chegava correndo no mercado, pegava correndo e vinha embora. Agora eu estou me controlando, me policiando para fazer isso. Obrigada, meu Deus, por eu ter a oportunidade de estar indo ao mercado, por ter comida na mesa. E aí a gente começa a ver que a gente às vezes quer sempre mais, e esquece de agradecer o que tem, né? Será mesmo que nós precisamos de tudo que temos? Será que sempre precisamos de mais? Então eu compro uma caixa de leite e penso, poderia ter comprado mais uma, né? Vai que preciso, ao invés de agradecer aquela caixa que eu tenho. Nesse parágrafo, tens a casa relativamente farta, com refeições a teu gosto? Será que é realmente isso que nos completa, a casa farta? É claro que o conforto nos faz bem, né? Somos seres humanos, a gente está aqui para isso. Mas se nessa casa não tiver harmonia, se nessa casa não tiver respeito, se nessa casa não tiver amor, do que adianta a gente ter uma casa linda, maravilhosa e completa, cheia de tudo? Minha casa é de última geração, aperta o botão, a cortina abre e fecha, tenho televisão, Netflix, mas eu estou sozinha, minha casa é triste, só penso em coisas ruins, no que vai adiantar, né? Para completar essa harmonia, nós precisamos da companhia de uma pessoa, de uma conversa agradável, do amor de outra pessoa, da harmonia de todo lar. Precisamos valorizar mais quem divide a nossa mesa, quem divide a casa com a gente, quem divide a nossa vida. Mesmo tendo a casa mais simples e a comida mais básica. Nada adianta termos uma mesa farta, mas com brigas, angústias, dor, ressentimento. Minha avó falava sempre assim, se você não está bem, se você está angustiada, nem faça o jantar, porque a gente passa essa energia para a comida. Então, que adianta você fazer uma comida gostosa, deliciosa, na hora que senta à mesa, é a hora da intriga, né? É a hora daquela briga. Italiano tem muito isso. Na hora do jantar, quer resolver todos os problemas da vida. Acaba todo mundo saindo sem comer. Emmanuel nos fala também do conforto material para ofertar aos descendentes, mas que vivem em sofrimento e preocupações. Mas aí a gente tem que pensar naqueles que nem isso têm, nem o conforto de um lar tem. Temos que começar a pensar, ajudar as que têm mais necessidades, aqueles doentes, alguma instituição, sempre oferecer aquilo que nós podemos, independente se temos dinheiro ou não.
Temos o repouso, temos o remédio, mas sofremos da ansiedade diante de todos os problemas que surgem em nossas vidas. Mas precisamos nos lembrar novamente daqueles que nenhum lar tem, ou que perderam tudo, principalmente agora, né, gente, nessa pandemia, que perderam tudo que tinham. Se não podemos ajudar financeiramente ou com algum bem material, que seja com uma oração, uma palavra amiga, simplesmente um olhar, um abraço, doando amor, que é o que a gente aprendeu. Temos também os tesouros da instrução, os livros, a leitura, que nos abrem as portas para a vida. Mas muitos nem livros têm e nem a oportunidade de aprender a ler tiveram. Então, olha a oportunidade que a gente tem. Nós temos a leitura, nós temos os livros, a oportunidade de aprender. Voltando ao assunto, vamos sempre nos lembrar da nossa doutrina e dos ensinamentos de Jesus. É o exemplo dele que precisamos seguir sempre, pregando o amor, que é a nossa melhor doação. Temos que pensar nos que têm provas maiores que as nossas, e novamente nos basearmos na doutrina e aprendermos a dar importância ao amparo, ao amor, lembrando que sempre teremos a ajuda das equipes espirituais. Quando nós ofertamos um trabalho, na maioria das vezes estamos recebendo muito mais. É a beneficência. Aí, uma frase, eu não sei onde eu li essa frase, mas me veio essa frase e eu achei ela tão linda que quis escrever aqui. Vale lembrar que aquele que oferece a rosa é o primeiro a sentir o seu perfume. Para mim, tudo essa frase. Somos beneficiados todas as vezes que nos dedicamos à beneficência. Portanto, façamos sempre o nosso melhor. Não importa de que maneira a gente faz o melhor. Às vezes é uma coisa simples, que para a gente não é nada, mas que para aquela pessoa é muita coisa. Eu estava contando, nas férias em janeiro, eu estava com uma amiga, só um exemplo, contando para essa minha amiga o que eu passei, o meu ano, né? Todo mundo sabe que eu tive uma separação, agora eu não estou, está mais aqui do que está lá, a gente não sabe ainda. E eu sofri, lógico, né? 30 anos junto com a mesma pessoa, gostando dele, sofri bastante. E contando para essa minha amiga, o irmão dela estava lá, separado também, se separou no mesmo ano que eu, um mês depois. E ele estava ouvindo eu contando a história. Eu falei, ai, Vivian, a gente agora resolveu, vamos tentar namorar, vamos ver o que vai acontecer, vamos tentar dar uma chance. Se Deus, se Jesus nos uniu nessa vida, formou uma família, porque eu tenho um propósito. Então, eu vou insistir nisso e vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E contei tudo. Aí li esse capítulo e na sexta essa amiga me liga. Nossa, Dé, uma palavra que você deu para o meu irmão conversando, contando a sua história para ele, você não sabe o bem que ele fez. Ele me ligou ontem falando que ligou para a ex-esposa, que estava sentindo falta dela, de uma conversa, e pensou em você e falou, vamos tentar? Vamos começar a namorar de novo? Vamos ver no que vai dar? Ele pediu para te agradecer imensamente, que aquela conversinha boba na praia abriu os olhos dele. Nossa, até chorei, porque eu falei, gente, jamais imaginar que a minha vida, que, né, em comparação a tantos outros problemas no mundo, você ajudar uma pessoa. E isso me fez, depois eu fui dormir, me fez muito mais bem para mim do que para ele. Nossa, olha, como eu sou forte, como eu sou resiliente, como eu consegui ajudar uma pessoa sem saber. Isso me fez um bem tão grande. Exatamente isso. Às vezes a gente vai fazer o bem para a pessoa, mas na verdade a gente está alimentando a nossa alma, né? Foi um capítulo lindo, lindo, lindo. Adorei. Alguém quer completar alguma coisa dele? Eu só queria completar. Tá bom, Elaine, só um minutinho. Eu só queria falar uma coisa que, como a Andrea começou a falar, o quanto esses capítulos foram escritos ontem para a gente falar hoje, que é sobre essa dificuldade, né, que nós estamos passando. Muitas vezes eu mesmo me pego falando, puxa, mas está tão difícil não sair de casa, está tão difícil não abraçar, não beijar. E esse capítulo ele fala assim, oi, tá difícil o quê, cara pálida? Né? É isso mesmo. Olha só, tem gente que não tem, ontem estava passando na TV, gente que não tem o que botar na geladeira. Nem casa tem, nem geladeira tem. Nem casa tem, né? Então, quer dizer, para a gente refletir, o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? E o como a Andrea colocou, nós podemos ajudar. Pode falar, Elaine. Abre o som que você está sem som.
Você está sem som. Você está sem som, Elaine. Agora você tem som. Não, tirou. Agora está com som. Sim. Tá. Então, Esther, é só assim, é só para dizer assim do que ela estava dizendo, do que ela fez, do bem que ela fez, né, para o rapaz. Esse é o verdadeiro bem, né, que a gente pode fazer, sem planejamento, sem perceber. Esse é o verdadeiro bem. Esse é verdade. Né? É verdade. Isso mesmo. Muito bom. Então, obrigada, Andréia, maravilhoso, né? Depois eu vou ver quem que é a próxima aqui, que já já eu falo, vou dar uma olhada, esqueci de ver antes. Eu sei, sou eu! Ah, é você? Então, pronto, Cleide. É o capítulo 12 da... 12. 12. Na hora do perigo. É o 12. Na hora do perigo. É Então, um perigo eu fazer, eu ficar... É nada. E vamos envolver na Amélia, né? Porque hoje o capítulo 2, a epífise, é dela. E ela vai arrasar, como sempre. Vamos envolvendo ela e também ajudando ela naquilo que for possível com as nossas dúvidas, porque trazendo as dúvidas fica até mais fácil, né, Amélia? Não sei. Não sei. Tomara que eu tenha a intuição que a Andréia teve quando ela estava desabafando e ela soltou uma coisa que ajudou tanto. Intuição. Tomara que venha se alguém me perguntar alguma coisa. Vamos ver o que vem por aí. Bom dia, turma. Tudo bem? Bom dia. Saudade de todos. Saudade de todos. Tenho que dizer que vocês se beneficiariam se a gente estivesse no presencial. Eu sou de humanas, eu gosto de gente perto e eu precisava fazer meus panfletinhos lá quando eu faço meus cursinhos para os meus alunos, porque eu não sou nada digital, então ficou no furo isso, eu não consigo fazer isso para vocês. Bom, para linkar essa aula, a última aula da Gabi, né, porque a gente está numa sequência do livro, eu anotei algumas coisas que eu acho que são importantes, né, que a Gabi fez o primeiro capítulo, explicando, né, sobre o trabalho mediúnico, né, nesse livro, é uma leitura, acredito que disso, né, então que ele fala que no trabalho mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel importante. Então, por que nós vamos fazer um capítulo sobre a epífise? Porque nós estamos estudando sobre a mediunidade, todo esse trabalho, e agora coube a mim tentar desvendar ela para a gente. Nesse caso, ele explica que, sobre essa observação desse capítulo, a epífise está emitindo raios azulados intensos, e que isso é uma observação que ele faz sobre o momento do trabalho, né? O instrutor desse trabalho é o Alexandre, como a gente já sabe, porque estamos lendo o livro, e os guias luminosos são as glândulas em perfeito funcionamento. Então, quando ele observa o cérebro, ele percebe todas as glândulas funcionando e trazendo cores, e de volta a dizer que, nesse caso, a epífise vem com a cor azulada, né? Quando isso acontece, então, assim, quando assim, a mente tem forças equilibradas e intensifica o poder de recepção dos raios à nossa esfera. É na epífise que existe o sentido mediúnico. Então, assim, a epífise é um órgão importante, né, uma glândula importante do cérebro para efetivar esse trabalho de mediunidade. Isso daqui era a introdução. Vamos para a parte que dói. A epífise. André Luiz aproveitou-se de forças magnéticas que o instrutor forneceu para guardar com a máxima atenção. Percebeu singularidades do cérebro e admirava a luz crescente que a epífise produzia. Uma glândula minúscula se transformou num núcleo radiante e produzia raios como um lótus de pétalas sublimes. Então, isso eu acho que a gente consegue imaginar, né? Aquela flor de lótus com pétalas sublimes que traziam muita luz. Imagina que o Rogério nos tinha dito que é do tamanho de um grão de arroz, né? A intensidade dessa luz. Observou também os encarnados ao redor. Suas glândulas tinham notas de luminosidade, quer dizer, gerenciavam também as glândulas pineais do redor. A lótus, além de produzir luminosidade, recebia luzes suaves também. Então, ela produzia essa luz e recebia luminosidade.
André Luiz se percebeu espectador de um jogo de vibrações delicadas, imperceptíveis a ele quando humano, né? Quando encarnado. Lembrou dos estudos da medicina na Terra. E aí ele vem. A epífise era designada na medicina, né, como responsável pelos controles sexuais da infância, velando essas possibilidades nesse período. E quando mais maduros fisicamente, ela possibilitaria a experiência do desejo. Então, ele lembrou que lá, quando ele estudou medicina, todos sabemos que ele foi médico na última encarnação, ele entendia que a glândula epífise era uma glândula que ficava blindada, né, travada, velada, até a vida adolescente, mais ou menos os 14 anos, onde ela era liberada para os desejos sexuais, né, para os controles, velando essa possibilidade. Depois disso... Só vale um parêntese, né? Isso na época que ele aprendeu. Hoje em dia, a gente já ampliou um pouquinho mais, os cientistas ampliaram a capacidade do que a epífise faz no nosso dia a dia. Lembra que o Rogério falou até mesmo da sensação de noite, dia, ela tem esse assim, GPS, vamos dizer, né? Quando eu linkei a parte do Rogério com isso, eu penso que hoje, assim, ela é um HDzinho nosso, né? Ela recebe muito das nossas influências físicas, ela não está ali adormecida, não. Ela liberou tudo isso, mas já está provado que ela não fica morta, como diziam, né? Isso. Não fica. Depois disso, em certo momento da vida terrena física, a pineal relaxava-se, e aí vem esse momento que se dizia que ela só relaxava e liberava, né? Quase desaparecia, né? Eles diziam que ela ficava morta, quase desaparecia, para ceder energia plena dos genitais maduros. Hoje a gente sabe que ela não está morta. Então, toda vez que a gente usa a luz do celular, toda vez que a gente estimula o nosso cérebro, ela está recebendo essa energia. Juntando também com o que o Rogério falou, aquele campo eletromagnético que ele desenhou tão bem para a gente, provando que qualquer estímulo que chega no nosso frontal, ela recebe e provoca energia como física mesmo, né? E aí ele diz que isso era a ciência da vida terrena e que ele estava de frente a novas revelações, né? A partir dessa experiência, que era o processo mediúnico e que ele visualizou essas luzes, ele percebeu que a epífise tem um propósito bem maior de existir, desde o reino animal, que foi uma coisa que me chamou a atenção na aula do Rogério. Lá na aula do Rogério, ele falou não sei o que, desde os animais. Falei, peraí, então vamos lá. Né? Célula, mineral, vegetal, animal e humano. Então, nós já estamos falando de duas segregações onde ela se manifesta, né? Que ela existe desde desse reino animal nas encarnações dos seres. O propósito de ter sido criada para dar sustento à eternidade espiritual. Então, gente, isso aqui é o resumo de tudo, né? Por que ela vem desde o animal? Porque ela começa a receber e gerenciar toda a nossa vida espiritual, toda a nossa mente espiritual. É o HD mesmo, né? Ele fala que a epífise se revelou para ele nesse momento. Ele ficou perplexo como ser humano e como médico, né? Com toda a instrução que ele teve. Ela não é apenas um órgão morto, ela é a glândula da vida mental, que o Rogério já tinha lido nesse livro, né? Então, assim, eu penso que ela é o acesso das experiências e vidas que percorremos. Ela tem as imagens, a energia, os traumas, os prazeres, os resquícios da vida terrena. Ela acorda na vida do homem, na puberdade, e em seguida começa a funcionar como o mais elevado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Nossa, pensa o quanto isso é importante para a gente, né? Se o nosso cérebro, claro, a gente sempre fala do pulmão, do coração, do fígado, mas se o nosso cérebro, a nossa mente é capaz de gerenciar tudo que a gente faz, inclusive é ele quem designa se ficaremos amorfos numa cama, vegetando, e se, dependendo da medicação que a gente tomar, alguns estímulos chegam e a gente reage ou não, ou se estamos na condição que eu estou aqui falando com vocês, porque eu estou encarnada falando e me mexendo, é ele quem gerencia isso, né? O que é a morte cerebral? É a impossibilidade de gerenciamento de coração, de fígado, de pulmão
e de órgãos outros. Eu falo desses três porque são os vitais que a gente conhece, né? Então, assim, o cérebro realmente é o nosso grande coração, né? Físico, e agora a gente sabe que é espiritual também. A ciência despreza o potencial sagrado da pineal, como que desprezando todas as heranças, as aquisições mentais e emocionais mais puras do indivíduo. Isso é super sério, né? Se a gente parar para pensar que a gente está desprezando quando a gente está nesse lugar de ignorância, não no sentido pejorativo, mas de falta de conhecimento mesmo, ou de falta de amplitude de raciocínio, que tudo começa aqui e acaba aqui. Se a gente ficar nesse pensamento pequeno, né, de que eu nasci dia 10 de setembro de 74, e sei lá que dia que eu desencarno, mas que tudo ficou por aqui, a gente está desprezando toda a carga que ela recebeu e todas as emoções que eu vivi, todas as alegrias, que são o nosso grande tesouro enquanto vivos, né? Quando eu lembro hoje desse amigo que acabou de ir, eu tenho muita saudade, eu sempre penso isso, eu falo, o que a gente viveu nunca vai embora, né? E ela tá lá. Essa emoção que me faz lembrar dele, tá nela, tá lá gravado, né? Então, eu achei importante, eu falei no começo, para quem não estava, que eu fiquei com medo de estudar isso, porque eu dei umas viajadas, né, com um pouquinho do que eu tenho de prática, né, e com o meu estudo de graduação. Então, eu achei importante ilustrar aqui um pouco essa teoria. Ele explica, em certo dado do capítulo, que ele diferencia os psicólogos psicanalistas, os psiquiatras e os neurologistas. E aí eu não sei exatamente o que todo mundo compreende disso, eu achei legal pincelar. Então, vamos lá. Ele fala assim, que os psicólogos, que ele chama vulgares, né? Então, quem só se formou em psicologia, como se fosse pouco mais né? Se formam na graduação de psicologia. Então, eles estudam por 5 anos a base de psicologia, tem uma base freudiana, com alguma contribuição de Lacan, Jung, Melanie Klein, os discípulos de Freud. Mas é uma leitura bem superficial, gente, porque quando a gente está na faculdade de psicologia, a gente estuda desenvolvimento, a gente estuda comportamental, enfim, muita teoria, e a gente quase não se aprofunda em nada, né? E a gente pode, com a profissão, exercer a profissão de terapeutas, de psicólogos. Quando a gente fala que nós conhecemos algum psicólogo psicanalista, e aí eu falo, eu fiz isso, são psicólogos que, além de fazer esses 5 anos de faculdade de psicologia, fizeram mais 5 anos, como diz, de pós-graduação na faculdade de psicanálise, né? Então, é um estudo bem particular sobre as obras freudianas, que é denso, completo, complexo e pirante, né? Por isso que eu fiquei tão legal da cabeça. Ele é baseado basicamente na teoria freudiana e junguiana, que Jung foi o sucessor de Freud, com um pouco mais de maleabilidade, né? Porque a gente sabe que Freud falava só da sexualidade, Jung amplia isso para emoções, sentimentos, frustrações, e é isso, a psicanálise. Então, temos psicólogos psicanalistas, os psiquiatras, que são os médicos, que estudam, têm a graduação de medicina e fazem residência médica com bastante aprofundamento freudiano também, e os neurologistas, e essa é a diferença entre psiquiatra e neurologista, que o neurologista é um médico também com a formação de medicina, mas que estuda mais o neurológico, que tem muito a ver com o que a Kelly falou no começo. Quando meu pai entra no cilindro para fazer o exame, aparecem imagens que iluminam, irradiam luz, o funcionamento cerebral. Essa parte fica mais para o neurologista, tá? Então, o livro, ele conta que a sessão mediúnica descrita nele vem nos trazer a percepção de que aqui na Terra, a formação comum sobre a epífise diz que os neurologistas acreditam que eles não... Ele diz assim, que os neurologistas na Terra, eles não conhecem bem a epífise, ponto. A psiquiatria, por ter estudado a psicanálise de Freud, vai desbravar os seus segredos mais tarde. E hoje a gente já sabe que existe, como a Esther falou, esse livro tem um tempo que foi lançado, né, psicografado. Então, hoje nós já temos, pela psicanálise, pela psiquiatria e pela psicanálise, um pouco mais de aprofundamento nessa teoria freudiana, com atualizações, onde fala um pouco sobre esse desbravamento dela, né? E o psicólogo vulgar ignora ela.
porque ele lê a teoria freudiana, mas ele não vai a fundo nessa questão dos estímulos. Ele tem outra linha de pensamento. Na faculdade de psicologia, a gente vai baseado sempre na história pessoal, né? Tem trauma disso, tem trauma disso porque na infância viveu alguma coisa e tal. Quando a gente fala de psicanálise, a gente fala assim, peraí, tem trauma disso, mas tem a ver com a água, o que foi? Voltamos ao desenvolvimento da sexualidade, não foi só na primeira infância, teve alguma coisa na adolescência, como essa mãe passou sexualidade. Eu sei que é complexo explicar aqui, mas essa é a diferença que a gente fala de quem tem um pouquinho mais de leitura freudiana e quem tem menos, que ignora bem o funcionamento da pineal, porque Freud lá atrás, gênio até hoje, deu valor a ela, entendeu? Essa é a questão. Então, Freud, como psicanalista, em sua vasta obra, interpretou o desvio dela, a pineal, como um exagero titular, exagero que ele fala porque ele sexualiza tudo, né? Na exacerbação sexual da mente. Tudo, para quem, né? Todo mundo sabe disso. Você fala Freud, lá vem o tarado, que fala do falo, que fala da falta, que fala do desejo sexual. Não é eu tenho vontade de comer bolo. Porque tem uma repressão na sua libido. Vontade de comer bolo, desejo, prazer por comer, né? Mostrando a influência da libido, do desejo, no estudo da anormalidade disciplinar e mental da humanidade. Então, ele fala assim, se tivermos descontrole na pineal, nós adoecemos mentalmente. Quando chegou nessa parte, pegou para mim, porque vem exatamente o que eu estava pensando, assim. Tá, então se a gente fica estudando a mente por um tempo e a gente quer colocar no quadradinho do que é doença mental, o que é doença de personalidade, o que é desvio, o que pode ser consertado, o que não pode, quem não pode, antigamente se dizia isso, não pode conviver em sociedade, porque tem a libido exacerbada, então tranca ele lá no manicômio, porque ele se masturba o tempo inteiro, faz lobotomia nele, porque ele não tem limite. Gente, é isso, né? O descontrole disso, o acesso a isso, sem filtro nenhum, né? Então, assim, tem essa exacerbação e ele diz lá atrás já, quando essa glândula tá doente, essa pessoa tem alguma questão mental, ponto, né? Daí, na minha viagem, eu fui lá ler sobre quem é Pinel, porque quando a gente fala de manicômio, o que a gente fala? Tá Pinel, ficou Pinel. Os antigos hospitais psiquiátricos, muitos levavam esse nome, né, do Dr. Philippe Pinel, que na verdade foi um médico importante na França, nos primórdios lá dos estudos mentais, junto com Freud, considerado o pai da psiquiatria, né? Ele é o chefão antes de Freud. E o que é uma pessoa Pinel? Uma pessoa meio maluca, né? Adoidada, fora de contexto. Gente, vocês acham que é à toa, né? Na etimologia, na origem da palavra Pinel, é um nome próprio do Philippe Pinel, desse médico psiquiatra, né? E aí, a viagem máxima fica o questionamento. Será que é coincidência? Para o espiritismo, Deus tudo cria, e não há espaço para coincidências. Né? Acho que isso é muito bacana. Voltando de novo para um pouquinho da psicanálise, para Freud, na teoria dele, o desenvolvimento da personalidade acontece na infância. Então, ele diz que do 0 aos 7 anos de vida, que a gente nasce uma folha de papel em branco, e que a partir do momento das questões do parto, do nascimento e até os nossos 7 anos de vida, tudo que a gente vive enquanto experiências, emoções e traumas são repetidos depois. Então, se eu fico muito angustiada com água, o que tem a ver? Esse parto foi bem elaborado? Essa criança teve falta de ar? Como é que isso acontece? O que vem? E vai desvendando pela teoria psicanalítica, né? E aí ele fala que essas 3 fases até os 7 anos são chamadas de oral, anal e fálica. Né? Oral, a fase em que a criança introjeta tudo pela boca, né? O bebê que põe tudo na boca para conhecer o mundo. A anal, onde ele tem o controle dos esfíncteres, né? Onde aquela criança com 3 para 4 anos começa a controlar. Fiz cocô, limpo, criança com retenção de fezes, com retenção de urina. Lá nos 10 anos, quando a gente... Isso tem que estar controlado até os 7. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos, tá fazendo xixi à noite na cama. Vamos voltar na fase anal. O que teve aí? Ele regrediu, essa criança tem 10, 15 anos, está voltando para a fase anal. A fálica já é o desenvolvimento sexual e é exatamente
na segunda fase do desenvolvimento, onde a gente está falando da liberação da pineal, né? É onde ela é vivenciada, essas 3 fases são vivenciadas até os 7 anos de vida de um indivíduo, e mais ou menos depois dos 7, ele só repete as experiências que ele viveu até os 7 anos, constituindo a sua persona, a partir dessa repetição de vivências, desejos e frustrações. Então, o que a gente fala? O que é o desenho da personalidade de alguém? A impressão das experiências que ela viveu na primeira infância dela, onde ela passou por essas 3 fases. Na adolescência, de 12 a 16 anos, mais ou menos, existe o que a psicanálise define como desabrochar da persona, né? Ou seja, o momento de sincerão dos desejos íntimos do ser humano, né? Por isso que é uma fase complicada de conviver com um adolescente, né? Porque ele liberou, vou dizer o que eu penso, vou dizer o que eu quero desse jeito, ninguém entra, porque ele está vivendo isso de uma forma muito rústica. O desejo dele é aflorado, e a gente sempre fala de desejo liga à sexualidade, mas a gente tem que pensar nisso em tudo. Então, é aquele adolescente que não suporta o barulho do irmão jogando, mas quando ele vai para o videogame, ele causa. Não suporta a tua música, mas quando ele liga a música dele, é um horror e tem que ser alta. Então, é aquela falta de limite que o adolescente tem, porque ele está explorando mesmo, como se ele se soltasse dessa casca, e aí a gente entende no espiritismo que é porque ele recebeu toda essa influência chegou toda essa influência das outras vidas, e ele começa a imprimir isso de uma forma sem filtro, porque ele é rústico, mas que começa a ser moldada um pouco lá, um pouco cá, com essas experiências da atualidade, né? Ele está percebendo suas verdades próprias e as imprimindo rusticamente no mundo. Doa quem doer, este sou eu e é disso que eu gosto. Isso é muito adolescente, né? Eu também não acredito que, por coincidência, a medicina retrata o despertar da pineal para a liberação de impulsos sexuais ou não, fato que são desejos. Então, a gente está falando de impressões de vidas passadas que são liberadas bem nessa época cronológica em que a gente fala, meu, ele é tão bonzinho, o que aconteceu com essa criança? Não é à toa, né? Percebem que isso tudo se liga, gente? Ou eu viajei demais? Isso tudo se junta, né? É espantoso, até de verdade, é espantoso. E é uma coisa também que os espíritos nos falam, né? O justifica esse 0 aos 7 anos, que é quando o espírito ainda não tem consciência dos seus hábitos anteriores, de vidas anteriores, então ele está aberto para receber as orientações dos pais, né? Ou do mundo que está ao seu redor, bem ou mal, e depois dessa idade, ele começa a recobrar a sua consciência interior, ou seja, o que esse espírito é. Por isso que na hora que você fala, meu, essa criança era tão boazinha, quem é esse cara agora que eu desconheço? É ele mesmo, o espírito que veio para cá. Isso aí. Difícil, hein, gente? Bom, no livro é explicado que o desenvolvimento infantil é uma fase de reajuste desse centro importante do corpo perispiritual preexistente, né? Ou seja, a pineal fica dormente, pois se trata do período de aquisição dessa experiência carnal. Então, do 0 aos 7 anos, tem a ver, sim, o que Freud disse, né? As nossas experiências desta encarnação. Então, a gente está adquirindo ela com a epífise neutra, e aí, logo depois disso, ela é liberada, a energia dela é liberada, e soma aos desejos pré-existentes de outras vidas os dessa. Entendeu? A epífise parece trazer consigo fazer parte do freio, do limite das manifestações do sexo. Né? Aí, de novo, falando, porque Freud foi o primeiro que falou da liberação sexual e da leitura dela, então fica baseado bastante nessa coisa do sexo, da sexualidade, né? Eu penso que se na infância a epífise está controlada ou freada por esses impulsos, nada mais é do que a fase para o perispírito reencarnado
se reestruturar para viver um momento de reajuste dessa máquina, para a posterior condição de funcionamento em sua fluidez. Então, é um tempo que a gente recebe nessa encarnação para reajuste do antes, do agora, para essas coisas se entrarem em contato e começarem a ser impressas nas nossas experiências, no nosso jeitão, no sincerão, no que eu quero mesmo. É o tempo da união desses dois grandes inventários nossos, entende? E é por isso que os espíritos falam para a gente que os pais, eles são missionários. Eles têm missões. Todo pai e mãe é missionário. Eles vêm para cá, eles recebem esse espírito com a obrigação, com o dever de tentar corrigir algum desvio de caráter. Porque, quer queira, quer não, todo pai e toda mãe olha para aquele serzinho bonitinho e já começa a ver, ai, esse menino aqui, meu Deus do céu, preciso corrigir isso, preciso corrigir aquilo. Então, a gente já vai vendo o desvio de caráter e é dever do pai tentar corrigir. Veja bem, é dever, mas não significa que o espírito, depois de passar por essa fase, que ele não vai ter o livre-arbítrio para seguir as suas tendências anteriores. Né? Por isso que quando a gente cria filho, fala, a gente cria 10 filhos, sai um diferente do outro. É. E é assustador, né? Eu que tenho um ouvido aberto para tudo isso, porque é o que eu trabalho. Gente, tem criancinha pequenininha que pega bichinho de estimação e joga no vaso sanitário do irmão e mata. E você fala, gente, mas é tão pequenininho, tem essa crueldade, né? Vamos lá. Uau, né? Então, eu pensei que a pineal se entrega à criatura, o homem encarnado, a recapitulação da sexualidade, examina o inventário, as vivências dessas paixões vividas em outros tempos e imprime isso tudo no hoje, em fortes impulsos, que são as manifestações. E eu ainda escrevi assim, uau! Por quê? Porque tudo que a gente mais lê de comportamento não é o padrão, né? Então, assim, ele acorda, ele estuda, ele almoça, tá. Se você criou o seu filho com um pouco de organização, ele vai fazer isso. De alguma forma, nem que ele tome o café hoje em dia na frente do computador, ele vai entender que é a hora do café, nem que ele só tome o leite, não coma a bisnaguinha que você quer, ele vai internalizar isso. E ele vai se tornar um adulto, um adolescente, que vai repetir isso, de acordar, de ter a manhã, de ter o almoço, de ter a tarde, né? Quando a gente está falando de desvio sério, aí a gente está falando de impulso, é alguém que não tem limite para isso. Então, assim, tá na aula, e esse é o momento de ensinou que está na escola um mínimo de respeito, é o cara que levanta na sala, enfrenta o professor, que vai no banheiro, ter relação sexual com a amiga, que chama a amiga, que vai para o banheiro, que causa, que explode uma bomba na escola. É impulsivo. A adolescência é o exemplo da impulsividade na nossa existência, né? A gente, quando se torna mais velho, e não é à toa que a gente fala, agora que eu estou mais madura, eu entendo que eu não preciso de tudo isso. Eu não posso falar. Não é à toa, Pode me ligar entendeu? umas 11h15? Depois das 11, por favor. Então, não é à toa que isso acontece, né? Que na adolescência isso está exacerbado, porque nós somos movidos por impulsos na adolescência e tudo que está se dizendo é que a pineal segura, o que eles chamam de desejo, é impulso, tá bom? Na nossa leitura. Bom, ela existe impregnada nas emoções, se expressa sobre grande ordem no corpo etéreo, né? Então, exatamente, impulso. O que a pineal se expressa em grande ordem? Chegou um negócio, detesto isso, não suporto, não sei o quê. Por quê? Se está todo mundo lendo o mesmo texto e alguém, por exemplo, coloca uma peça, né, estudando medicina, alguém coloca uma peça, nossa, não posso nem sentir o cheiro, né? Por que essa pessoa entra em crise, em contato com aquilo? Se já era esperado para todo mundo que estudasse medicina ter contato com aquilo. Porque é impulsivo, porque é uma leitura interna, porque é uma leitura psíquica somada a outras experiências, né? Faz muito sentido. A pineal é a ligação da natureza divina, que liga uma existência à outra na vivência de lutas, vidas, pela busca de melhorar-se,
aprimoramento da alma, e deixa mecelar a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se vê inserida. Olha, gente, quando eu falei que em um parágrafo dava para resumir a aula, era isso, né? Então, assim, por quê? Porque ela por si só, ela é a grandeza do que a gente viveu e do que a gente vive, é a soma disso, né? E é claro que dá para melhorar, e lá vamos nós. A pineal é, assim por dizer, o HD da vida mental, e fica adormecida na infância por necessidade de restabelecimento, pacificar experiências que seriam destrutíveis nesse período da vida humana, para o perispírito se reorganizar e se restabelecer para receber mais interferências e experiências. Allan Kardec disse: a pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades de força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras, né? Então, o que ele fala? Aula do Rogério. Ela solta energia positiva, força, para atuar de uma maneira forte e intuitiva nas energias que a gente gera para o futuro, né? Do que a gente tem prazer, do que a gente gosta, do que a gente repele, do que a gente não pode nem ouvir falar, né? E o psiquiatra e o psicólogo acham que ele consegue interferir nisso. Ai, que medo! É a glândula da vida espiritual que, se tivermos descontrole na pineal, adoecemos mentalmente. Bom, aí que eu falo que vocês perderam, né? Porque olha o arcaico do negócio. Eu desenhei para vocês mais ou menos o que é para Freud o desenvolvimento da consciência, da mente, né? A mente para Freud é dividida em 3 lugares: no consciente. Não dá para ver. Não? Eu estava vendo. Dá sim. Ó, Dá sim, eu estava vendo. dá ou não? Elas Dá, falaram que dá. dá. Eu estou Dá. vendo. Consciente, Ó, subconsciente. Isso, consciente, inconsciente, percebe? Isso, E o subconsciente que fica no meio delas. exatamente. Qual que é a diferença deles? O consciente, gente, o que a gente o que a gente percebe, o que a gente lembra, né? Então, isso está na sua consciência. Claro que você sabe, você não é consciente? Você não sabe que isso é perigoso para você? Consciência. Inconsciência. Traumas inferiores, os traumas aos quais a gente não lembra. Então, imagina que numa colisão de carro, a pessoa bate a cabeça, fica um tempo tendo reações físicas, entra em coma. Quando ela acorda, você lembra de alguma coisa? Nossa, só lembro da estrada. Não lembra nem da colisão. Material retido no inconsciente. Por quê? Porque o material do inconsciente são as memórias não acessíveis a nós pelo nível de dor que elas causam no indivíduo, né? Então, a inconsciência, ela vem como uma parte que protege a gente dessas memórias. O consciente já disse que a memória é livre, né? O que é o que a gente sabe, e por isso ele é o mais cobrado da gente. Então, você faz maldade para alguém? Cadê a sua consciência? Não é assim? E o subconsciente são as memórias latentes. Elas giram, elas vibram de alguma forma sobre nós. A gente tem prazer, medo, trauma, manifestação de impulso, porque mantém as nossas experiências silenciosas, latentes mesmo. Sabe aquela coisa que você fala, eu tenho um pouco de aflição, sei lá. Quando eu passo nesse lugar, eu não fico tão bem. Eu não sei o que acontece. Se isso é material do subconsciente, e se é no subconsciente que a pineal atua, por que será que algumas coisas te causam mal-estar? Tudo a ver, né? A pineal é ligada à mente por forças e energias que ficam no subconsciente. Então, está provado, né, por essas leis, que é lá que ela atua, né? Nessa força latente, que a gente sente, mas não sente, que a gente percebe, mas não sabe muito bem dizer o que é. E que o psicólogo e o psicanalista acham que vão desvendar e que vão te ajudar a conviver melhor com isso. E que pai e mãe ficam tentando organizar também. Caso contrário, né? Se construirmos centros vitais desequilibrados, então vamos imaginar, se a nossa pineal estiver muito desequilibrada, nós nos obrigamos essa alma, né, o nosso perispírito, esse espírito vivente, a permanecer em situações de desequilíbrio. Então, de novo, o que é o desequilíbrio da pineal? O desequilíbrio mental, é quando nós ficamos adoecidos. Esse desequilíbrio da pineal nos leva a um sofrimento muito grande, enquanto alma existente aqui, né, e requerendo novas experiências. Tem uma parte do livro que eu quero ler, literalmente, porque é incrível. Agora aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco.
receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para uma nova aventura. Ao acaso das circunstâncias. Não é ganhar um barco para a nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa, sim, a responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Como eu disse, aquele parágrafo falaria sobre a pineal. Seria o resumo do que a gente quer entender. Mas não, ela traz consigo, como sempre, muita responsabilidade, né? Essa é a nossa responsabilidade, fazer com que a gente se desenvolva mentalmente e crie sabedoria pela abnegação, pela ajuda, pelo quanto eu supero algumas coisas, mas supero instintos meus, vamos chamar assim de instintos, para me melhorar, para chegar próximo do divino, né? A epífise tem função fundamental no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma. É exatamente o que eu falei. E aí é uma responsabilidade nossa, né? E aí a responsabilidade é nossa. Quero emagrecer, mas se eu não me controlar, como é que eu vou emagrecer? Acho que vai vir de cima? Não. Não vai ser uma meditação que vai me controlar, né? Vai fazer Madá, é o nosso compromisso mesmo, é a nossa responsabilidade. E percebe como é real esse exemplo que você disse? É ótimo. Porque se a gente está falando de, eu engordei, o que me faz comer sem parar? Meu impulso de voracidade. O meu impulso fica onde? Na subconsciência. Aonde a pineal atua? Na subconsciência. Eu controlar isso é controlar os meus impulsos, é controlar o meu desenvolvimento, é controlar a minha melhoria. E essa é uma responsabilidade nossa. Tomou? É isso. É uma enorme usina que precisa ser aproveitada e controlada. No serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade. Será que é por acaso que, mais ou menos aos 14 anos, quando a epífise é relaxada, que o ser humano se despe dos desejos dele? E que ele sai chutando balde, como a gente fala, fazendo tudo o que ele quer sem parar, bebe, come, né? Faz uso de substâncias. E aí? O que você faz disso? Os materialistas... Daí vem a responsabilidade, nesse período, vem a responsabilidade dos orientadores, dos pais, né? Mostrando para ele os perigos que ele vai incorrer durante esse período que ele está começando a desabrochar para a vida, realmente, né? E aí eu acho super interessante... Eu acho super interessante vender esse peixe da minha profissão mesmo. Que você fala, meu adolescente está muito fora da casinha, não estou dando conta. Peraí, vamos ver alguém que consegue dar um pouquinho de conta desse material subconsciente para tentar lapidar? Me ajudar no que está me incomodando? Gente, é super eficaz mesmo. Exatamente. E quando os pais não dão conta, para isso existem os profissionais que podem vir dar uma orientação, dar uma sustentação, ensinar mesmo esse jovem que existe um caminho que ele precisa aprender a seguir. Tentar, né, Madá? Tentar. Porque, assim, tudo bem que a gente vai ter até acesso a esse material subconsciente e com o desejo da família, porque é óbvio que a gente leva em consideração, a gente tenta colocar esse indivíduo num comportamento mais adequado. Mas ninguém garante que isso vai acontecer. Sim. Minha professora de desenvolvimento, a primeira aula que ela deu, que foi a professora que eu mais amei na faculdade, ela entrou na sala, a primeira aula, pegou a lousa inteira e escreveu nada garante nada, de cabo a rabo, sentou na cadeira e ficou quieta. Eu fiquei olhando para aquela mulher e falei, gente, mas que doida. E ela era, na faculdade, tida como a professora, todo mundo queria ter aula com a Julieta, ela era o máximo, psicanálise. Gente, ela ficou 40 minutos assim, quando deu 10 minutos no final da aula, ela falou, entenderam? Se não entenderam, releiam. Nada garante nada. A gente vai tentar enquanto pais missionários, como a Esther falou, a gente vai tentar enquanto profissional, a gente vai tentar enquanto amigo, né? Porque às vezes a gente está num final de semana com vários amigos num sítio, sei lá, e aí o filhinho da sua melhor amiga está com um comportamento muito
fora do contexto, você fala, gente, vou dar uns toques, né? Chama essa criança, conversa, a gente vai tentar enquanto tio, tia, mas não garante que a gente vai conseguir. É verdade. Por isso. Difícil. Porque é uma impressão aí, ó, do perispírito mesmo, né? E o quanto isso é latente e o quanto isso é forte. É isso que vai ditar a chance de penetração. Né? Aí ele deu esse exemplo que eu achei super bacana. Ele fala assim, os materialistas percebem a necessidade de preservar a juventude e, por isso, se exercitam. Quando falamos da epífise, é o mesmo. Precisamos avaliar a necessidade dela, de preservar ela e valorizar esse potencial que nós temos. Não é? Muito legal. Porém, é dito no livro que na Terra são poucos os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do espírito eterno. Por quê? O homem vive esquecido de Jesus, que nos ensinou que a virtude é o esporte da alma. Então, quando a gente está falando, a tia vai e conversa, a amiga vai e fala, a mãe tenta doutrinar, leva para o centro espírita para fazer evangelização, põe na psicóloga, nada muda. O que a gente está falando? Então, aí vem a doutrina falando assim, que mesmo esses espíritos endurecidos, que tiveram pais amorosos, que parece injusto, né? Fala assim, puxa vida, ele recebeu pais tão amorosos e depois ele se desviou tanto. Olha que trabalho que ele dá para os pais, é o desgosto para os pais. E aí vem aquela ladainha, né? Que a gente conhece. Os espíritos olham para esse espírito que, aos nossos olhos, é rebelde, é ingrato, se perdeu, eles falam assim, nossa, como ele melhorou nessa existência, a próxima vai ficar mais fácil. Isso aí. Sim. Porque é uma eternidade essa melhoria, né? Isso a gente já entendeu. Quando eu falo isso, eu não estou falando que está condenado a ser infeliz, mas assim, e a não mudar. Não, porque lembrando um pouco dessa coisa que a gente fala da sessão mediúnica mesmo, né? Que a gente convida alguns espíritos que chegam para dar aquela olhadinha, mas não vem para participar. E a gente convida, fica aqui, tenta ouvir uma palavra de amor, e ele fica, não, mas fica na porta ouvindo. O que ele está fazendo? Ele não vai sair pregando amor, mas ele começa a ter algum entendimento disso. É a semeadura, né? Foi plantada a sementinha. Quando ela vai germinar, a gente não sabe. Isso aí. Até porque a gente tem eternidade. Isso me dá uma tranquilidade, Esther. Ai, se não deu para ser agora, mas o que é isso? O que é essa minha existência, gente? Eu tenho uma eternidade para dar conta. É isso aí. E pode ter certeza que nós já subimos um degrauzinho para chegar nessa existência agora. Tá? Nós estamos aqui, vejo, procurando conhecimento. Olha que beleza. Né? Somos bacaninhas. Nós sentamos aqui, nos sentamos uma quinta-feira para falar sobre nós, né? Sobre a nossa busca desse conhecimento. Esse é um progresso muito grande. A Magali está querendo falar. É que eu ouvindo tudo isso, né, agora a gente falando, eu lembrei muito de quantas e quantas palestras do Rossandro eu precisei ouvir para me convencer de tantas coisas, porque ele fala da mãe dele, né? Fala muito, né, dele adolescente, de que ele tinha preguiça de estudar, de que ele tinha preguiça de fazer as coisas. Você não é tão bonito, você, né, não dá para ser modelo, não dá para ser jogador de futebol, então só te resta estudar mesmo. E depois ele vem hoje dando um exemplo para a gente, né, de quanto ele evoluiu dessa fase da adolescência que é tão dura, tão difícil, para a maioria das pessoas, né?
pelo menos. Para E- todas, Magali. Pra todas. todas. Já está mas claro eu não- que é pelas nossas vivências do 7 e pela somatória das outras. Então, é pesado para todo mundo. A maioria, então, aí eu vejo meu filho, né? Às vezes eu vou falar alguma coisa, dou uma bronca para ele, eu tento me lembrar de como eu era pior do que. Mas você sabe que isso é um recurso que a gente usa muito com família de adolescente. A gente vem, né? Ai, mas ele não melhora, mas ele não estuda, o EAD tá um caos. Nossa, até quando vai isso? A gente fala assim, como que você era? Você dava muito trabalho Não, quando você era adolescente? muito. Eu falo para eles, eu falei, vocês são muito mais inteligentes do que eu na época de vocês. Vocês têm muito mais apoio e o que a gente espera de vocês é demais, né? Então, às vezes eu tenho que respirar e lembrar que uma hora eu vou dar um abraço nele e falar assim, eu não falei que você não ia ter 14 anos para sempre? Você sabe que eu acho, como eu gosto de viajar, daí eu acho que tem mais coisas impregnadas, porque quando a gente tem um filho, a gente pega aquele nosso diário maravilhoso, onde a gente queria ser perfeito, e escreve, ele será assim, comerá todas as carnes, se alimentará de todos os vegetais, será perfeito, amigável, amoroso, carinhoso, carismático. A gente pega aquele livro de desejos e põe no colo do nosso filho. E aí... E às vezes ele tem muitos traços disso, só que a gente quer tanto, espera tanto, que não enxerga o que é. Que não enxerga tudo que eles são bons, tudo que eles são carinhosos, tudo que eles são amorosos, porque a gente se cobra demais quando a gente tem noção dessa missão de pai e mãe. A gente quer o melhor de nós mesmos e reflete isso neles. Infelizmente, a gente valoriza muito o negativo, o defeito. Você fica reforçando. Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O que é errado. Isso. Né? Mostra o que está errado, mas nunca mostra. Olha que maravilha, você faz isso, faz isso. Todos nós temos defeitos e qualidades. Nós temos que aprender a valorizar as qualidades, mesmo os adolescentes. E bom exemplo, e boa parte dessas qualidades a gente fala, mas lembra tanto eu quando eu era da sua idade. Sim. Mas não lembra eu quando você faz a coisa errada. Mas quando você está estudando desse jeito, mas me lembro tanto como eu estudava. Né? Impressão de desejo, né? Bom, então é isso, gente. Ela é controladora dos impulsos, que é liberada na adolescência para que, por livre-arbítrio, o indivíduo tome atitudes sombreadas pelo subconsciente pré-existencial. Né? Então, vamos pensar nele de hoje e de antes. Quando o indivíduo tem o desejo desequilibrado, uma vontade pura e concreta, nada mais é de que ter desregulado o nosso bem mais precioso para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Pois ela desregula as nossas reais possibilidades na criação de Deus. É um desejo impetuoso, sem critério e sem limite. Tudo que é a antítese do reino de Deus, né? Como somos primários, ignorantes e precisamos de regras morais para talvez, de fato, conseguirmos nos dominar pelo nosso espírito, que é sábio, que é desejante da evolução. Então, talvez por algumas regrinhas aí na sociedade, a gente consiga melhorar um pouquinho o que o nosso espírito clama para nós. Melhora, porque quando você sai daqui, a gente sofre pra caramba! A gente sofre! Acorda! Não, né? Vamos lá. As atitudes que conquistam a evolução são umas pequenas regrinhas, né? Que é a renúncia, a abnegação e a disciplina emotiva. Não à toa chamamos de disciplina emotiva, porque se a gente está falando que a antítese da evolução é a impressão de impulso e de desejo, quando eu disciplino esse desejo, ele não é imoral, mas eu disciplino ele, eu estou caminhando para Jesus. Eu estou tendo renúncia do desejo máximo que eu quero, do escancaramento. Eu estou tendo abnegação, né? Com elas, com a renúncia, a abnegação e a disciplina emotiva, nós nos adequamos religiosamente ao mundo de Deus, ou à semelhança dele, né? Então, se você é boa, você está no mundo de Deus, você vai caminhar para o mundo de Deus. Se você sabe abrir mão disso, você está caminhando o caminho de Jesus, não é assim? Na nossa encarnação,
usamos esses 3 artifícios como pedras fundamentais para enriquecer a nossa personalidade e dos valores morais, que é tudo que a gente fala aqui sem parar. Não sei se a gente faz, mas que a gente fala toda quinta-feira, como a Madalena falou, a gente fala. Se faz, né? Estamos lendo, né, Madá? Se faz devagarinho. É devagarinho. Tem a existência e tem a eternidade. Vamos lá. Se faz importantíssimo saber que renunciar é fazer valer a lei de Deus pelo sacrifício, que é tudo que Jesus fez por nós, né? Exemplo, quando a gente corta uma árvore, a poda de uma árvore, ela sente dor, ela sente sofrimento, mas ela renasce mais forte. E é exatamente a mesma coisa, a renúncia a isso. É abrir mão daqui para fortalecer minha alma. Esse exemplo eu achei super bonito. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no meio das vibrações construtivas, no seio delas. Tem e gera gratidão, tem e gera felicidade, tem e gera a alegria. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o programa de elevação. É indispensável distinguir harmonia e desarmonia, equilíbrio e desequilíbrio. Um é a antítese do outro. Quando eu tenho harmonia e equilíbrio, eu estou conseguindo chegar, fugir do desfiladeiro fatal, né, do sofrimento eterno da minha alma. E quando eu tenho desequilíbrio e desarmonia, estou caminhando para esse inferno aí, que a gente já sabe que não é um lugar, mas é um lugar dentro de nós. Gente, é isso. Daí eu respondi as perguntas da Esther, mas vou deixar aí para todo mundo, porque acho que é interessante. Espero não ter desapontado, espero não ter pirado. Obrigada. Gente, eu achei maravilhoso, porque você deu aquilo que a gente queria mesmo, né? Uma visão psicológica de como que é isso daí. E completou a aula do Rogério. Eu achei fantástico, fantástico, fantástico. Muito obrigada, Amélia. Amei, Amélia. Concordo, Amei. Tava Maravilhosa. Parabéns. Depois da aula dela, eu me recuso da minha. Nada disso, Gente, não tem essa veio não. a calhar esse tema para ela, gente. Ela explicou maravilhosamente bem. Não foi veio a calhar, foi escolhido a dedo. Não foi a calhar, não. A Esther me chamou no primeiro dia de aula, vocês todos ouviram, Amélia, capítulo 2 é teu. Bem assim. Eu me lembro. Sou testemunha disso. Todos são. E o próximo é da Madá, porque também foi escolhida a dedo. Também. O meu foi por acaso, tá? Não, aí depois do Adriane, porque o da Adriane também foi escolhida a dedo, aí foi em ordem sequencial, a ordem alfabética, tá? Mas já sabemos pelo vós sois deuses. Mas já sabemos que coincidências não existem. Então, vamos assumir aí, né? Não, Amélia, mas você deu assim, foi muito gostosa, muito gostosa. Foi muito eu estava com medo de ser chata, porque como eu não fiz slide, eu falei, ai, coitados. Então, foi sensacional. Muito bom então, mesmo. Agora vamos ver se as pessoas entenderam, né? O livro, a aula do Rogério e a aula muito bem dada da Amélia, né? Quando a gente pergunta, sendo a epífise uma glândula física, como ela pode ser considerada, como o André fala, a glândula da vida espiritual do homem? Por quê, gente? A gente espera, Esther, né? se ficar no silêncio, aí me chama, tá? Vou pôr no mudo porque eu tenho as respostas. Ana, a pineal, na verdade, né? Espera um pouquinho, agora é a Ana Garrido que está falando, depois o Papa fala, tá bom, Papa? Então, tudo bem, ela é um órgão, né? Vamos dizer assim, do ser humano, só que ela funciona como uma antena. Então, ela vai nos conectando com o mundo maior, o mundo espiritual, seja ele de ordem, né,
progressiva ou inferior. Então, é por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado no desenvolvimento dela, no equilíbrio, né? Nas reflexões diárias, na nossa melhoria, porque como ela funciona como antena, tanto a gente pode, né, canalizar, captar ondas positivas, como a gente pode também captar ondas negativas. Muito bem. Ô, Papa, você quer falar? Não, ela já acabou resumindo. Ela é realmente o intermediário entre o físico e o espiritual. Algo que dá capacidade. É uma brincadeira que eu vou fazer que eu não podia escapar. Gente, realmente, tamanho não é documento. Veja essa coisa minúscula, a capacidade, a grandiosidade que ela tem como nos comunicar, de nos fazer comunicar com o etéreo. Eu acho também muito bacana quando a gente lembra com a aula do Rogério como ela é protegida no nosso corpo. Ela está no centro do cérebro, ou seja, sem tomar porrada, cair pedaço do cérebro num acidente. Cara, ela está lá. Ela está protegida. Ela está protegida, né? E não é por acaso, já que ela tem toda essa importância. Quem mais quer colocar? A Andréia, a Elaine. A Elaine quer falar. Liga o som, Elaine. Tem um microfone aí. Pronto, agora está. Tá. Então, essa proteção da qual você falou, né, é a perfeição, né, da criação, porque é importante, é um arquivo, né, que a gente tem. Eu li o capítulo e com as explicações aí da colega, bateu com o que eu tinha entendido quando eu li. A glândula pineal é física, mas uma glândula espiritual do homem, justamente porque ela guarda, né, as coisas, os nossos anseios, né, para ser liberado em algum momento, e aí cabe aos pais, como você falou, essa percepção e educando, e conforme a gente vai avançando, a gente vai também equilibrando esses anseios que têm que ser controlados. Então, eu acho que tudo isso é a perfeição da criação, por isso ela é tão protegida, né? Eu entendi isso. Muito bom, muito bom. O que mais? A Andréia respondeu, a Kelly, responderam juntas, né? Então, vai lá, Kelly. Eu só quero completar uma coisa. Gente, é o meu entendimento, por favor, me corrijam. Eu acho assim que é para complementar. Eu fiquei lendo, aí ele fala assim, ó, as luzes que cada médium emitia irradiava era como se fosse, no meu entendimento, um DNA psíquico, sabe? Por exemplo, da nossa moral, se a gente está tranquilo, se a gente está inquieto. E ele emitia cores de acordo com os médios. Então, tinha um médio lá que estava mais preparado para aquela situação, era de um jeito. Aí o outro, que não estava tanto, emitia outra situação que era de outro. Então, além de tudo, essa irradiação, no meu entender, é como se fosse um DNA psíquico. Por exemplo, assim, essa glândula, no meu entendimento, pode ser considerada assim, a nossa usina elétrica. Eu acho que isso é muito importante, um reservatório de fluidos, porque emana quando a gente usa. E o mais importante, assim, ela é uma glândula física do nosso corpo encarnado, mas ela emite coisas para o mundo espiritual. Isso é muito interessante, no meu modo de entender, em questão de sintonia. Então, por exemplo, vem a história dos chakras, da aura, a cor de um jeito, a cor de outro. Então, eu achei isso sensacional. Ela também é um dedo duro danado, né? Exatamente, por isso que eu falei para a André, nós estamos perdidos. Mas ela é um arquivo também, mas né? Por isso, só um minutinho, Amélia. Por isso, Madá, que eu falo que ela é dedo duro, porque se o espírito desencarnado, independe se é do bem ou do mal, ele quiser
te conhecer e quiser saber de alguma informação tua, se ele tiver o conhecimento de como extrair essa informação, né, ele vai conseguir. Ele vai pegar. Era isso que eu ia falar. Por isso que eu achei que tem a ver com influenciações, com sintonia, com tudo. Ele é um arquivo, ela é um arquivo. Que ela traz já. Se a gente não tomar cuidado no exercício, por exemplo, estou falando no caso de lá mesmo, do livro, né? Do exercício mediúnico na situação, a gente irradia coisa que a gente não quer que o outro saiba, mas isso acontece porque a gente é aquilo. Então, por isso que eu falei, o nosso DNA não tem como você esconder muita coisa ali. E aí você está passando por uma... eu só estou passando por uma situação difícil. Aí você vai ver lá a cor do negócio, que jeito, que tamanho que tá. Gente, é difícil. Verdade. Ela é nossa carteira, ela é nosso RG. É, por isso que eu falei que é um DNA. Para eternidade. Já existe algum estudo que mostre alguém que nasceu sem a glândula pineal e como essa pessoa vive? Será? Viajei agora, mas fiquei imaginando, será que alguém já nasceu sem essa glândula? Porque tem... Acho que não. Tanta deficiência, né? Eu acho que ela está falando dos anencéfalos, né? Eu ia falar isso agora. Eu vou pesquisar isso. Acho que ela está adormecida, né? O anencéfalo, ele não tem o cérebro, não é só a glândula. Ele não tem tudo. Ele não tem tudo. Ou tem parte do cérebro. É que o cérebro que envolve a glândula pineal. Então, é uma pergunta boa. Gente, ninguém agora falei se é bom para fazer para os médicos. O que protege essa glândula no anencéfalo? O que mais, gente? Mas eu acho que não, porque provavelmente ela pode até estar lá, mas sem um efeito, né? Porque eles são... Está dormida. Adormecida. Adormecida. Não, porque eu não acho, tem muita né? reação, né? A gente não vê eles tendo uma Não, mas você vê anencéfalo fazendo tudo, é muito louco isso. Eu acho que, na verdade, a gente não sabe nada, né? Então, nada. É o que a Amália falou. O que mais, gente? Alguém quer colocar alguma coisa ou podemos ir para a próxima? Gabi, você quer falar alguma coisa? Ela mandou mensagem que ela infelizmente, preciso sair da aula. A Lopsita teve algum problema. Muito obrigada, Aula. Kika, você nos explicou muito bem. Peço para fazer uma oração especial para minha madrasta, Inês Voz. Ela está passando por momentos psicológicos bem difíceis. Um beijo grande, boa Páscoa. Ela já saiu. Vamos incluí-la. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente já vai para a segunda. Eu ia falar uma coisinha, posso? Pode. Ok. No começo do capítulo, quando a gente vai lendo, é a associação que o Alexandre faz sobre a visão que tem, que parece uma flor de lótus. Aí me bateu uma curiosidade na hora, porque ele associou a flor de lótus à visão que ele tinha. Aí eu fui abrir uma página, eu vou depois mandar para todo mundo. Abri uma página no Google para perguntar, para ver o que é a flor de lótus. Ela tem um significado muito grande dentro da ciência humana. É grande, mas eu vou resumir em 3 ou 4 palavras. A gente associa a ideia da glândula pineal em a gente reconhecer o dia e a noite para poder o metabolismo funcionar. Cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua hora. E a planta faz exatamente isso. Ela nasce sobre a água, durante o dia ela floresce, abre linda, toda harmônica, toda geometricamente perfeita ou quase perfeita, e à noite ela submerge, como se fosse dormir. E no outro dia ela floresce novamente, ela aparece novamente. Então ela está associada à ideia de reconhecer os momentos, a semente dela tem uma resistência, segundo o texto,
5.000 anos. E ela pode esfrecer sobre o lodo, sobre a lama. Então, veja quanta simbologia associada às dificuldades que a gente passa, e ainda assim, quando ela aparece, ela se torna uma flor linda, majestosa, maravilhosa, divina. Eu vou mandar o texto, é muito mais do que eu falei, mas é um resumo. Muito bem. Obrigado. E agora... Daí... A segunda pergunta é: por que Alexandre fala que viciamos o foco sagrado das forças criadoras existentes na glândula pineal, transformando-o em ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal? A Kika falou bastante. Posso falar, Esther, Ana? Pode. Então, a gente, na verdade, relaxa, a gente pode ver ele como um imã, né? A gente vai relaxando aí, vai transformando esse imã com sensações, com pensamentos inferiores, né? De natureza animal. Por falta de vontade de comando, nós viciamos essa glândula fantástica que é a pineal, ou seja, pelos nossos impulsos, os nossos instintos em relação ao sexo, em relação a outros vícios, né, de forma geral. Então, dessa forma, a gente vai contaminando e transformando, né, essa glândula tão importante. E é importante aqui que eu peguei uma curiosidade, os egípcios, nós sabemos que eram espíritos extremamente evoluídos, né, e eles supervalorizavam, né, a pineal, e a pineal era conhecida como o olho de Ísis. Eu não sei se isso era conhecido de todos, né, mas eu achei isso muito bacana. Legal. Mas daí não é só para os egípcios. Se você for ler, que eu achei exagerado aumentar isso aqui, porque é viagem mesmo. Quase todas as religiões que têm mais de um deus, ela coloca, até os gregos, ela dá essa, vamos dizer, essa divindade à pineal e diz que só os deuses, e aí o sol, a lua, é quem tem ela desenvolvida para ter acesso a isso, entendeu? Eu tirei o seu som, Garrido, porque estava dando estática, tá? Mas se você quiser falar, se liga outra vez, tá bom? Quem mais quer completar? Quer falar, Garrido? Vocês não entenderam o que eu falei, Esther? Entendemos. Eu desliguei o seu som, porque depois que você acabou de falar, a Amélia começou a falar, como agora está dando estática o seu microfone. Por isso que eu tirei o som. Tá. Eu quero completar. Pode falar. Eu estava lendo numa revista, chama O Consolador, e estava falando bastante sobre essa parte do livro, né? Daí ele fala assim, eu achei bem legal, desse imã que está afrouxado, que está mais relaxado, ele fala assim, que quando a gente está divorciado da lei do uso dessa glândula, que ela já não está mais velando o nosso sexo, que ela não está só controlando a melatonina e outras coisas, aí ele fala assim, ó, divorciados da lei do uso, a gente abraça os desregramentos emocionais que a gente trouxe de outras existências, né? E a gente vai ferindo essa glândula, atraindo esses instintos animais para a gente. Então, assim, a perversão do nosso plano mental consciente, encarnado, vai dando sentido para a nossa evolução. Então, por exemplo, essas regrinhas que a Amélia falou de moral, de abnegação, de renúncia, a gente, às vezes, começa a ligar... Eu dou exemplo do adolescente, né? Por exemplo, assim, você fala para eu ir na igreja só para ser bonzinho. Essas regras morais não tem nada a ver com religião. Tem nada... a lei divina é tão perfeita que ela fez isso para que a gente consiga, quando essa glândula parar de funcionar, tipo, você tá por você agora, cara.
Será que eu caí? Verdade. Então, essas regrinhas que a gente fala, você tem que olhar para o outro como para você, são regras de lei divina que nessa hora que a pineal está mais em desuso como glândula de melatonina endócrina, ela faz todo sentido. Então, a gente não... Às vezes, a gente liga assim, você tem que ser bonzinho, vai na igreja para Jesus gostar de você. Não é isso, não tem nada a ver com religião. Eu acho isso bem legal. O que mais, gente? Alguém mais respondeu? Gostaria de colocar? Eu gostaria. Porque, assim, para pensar, não nessa vida, mas em vidas anteriores. A gente sempre comenta que essa vida é a melhor vida que nós já tivemos. Então, vamos dizer que a Esther, em vidas pregressas, ela era uma pessoa que tinha o sexo depravado e induziu outras pessoas ao meretrício, explorava as outras pessoas, não respeitava se a outra pessoa estava ou não gostando daquilo que eu estava fazendo, eu me impunha, eu obrigava essa pessoa ou outras pessoas a se submeterem àquilo que eu considerava meu prazer. Tá? Então, imagina o quanto depravada eu era na concepção hoje, se a gente olhasse essa pessoa que era Esther lá em outras vidas. Aquele momento, o que eu estava fazendo com a minha glândula pineal? Eu estava usando ela de uma forma relaxada, de uma forma para o mal, e eu estava viciando ela. Independente do que o outro gostava ou não, eu não pensava, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria de receber. Eu me impunha, eu obrigava, eu submetia o outro ao meu bel prazer, aquilo que eu considerava prazer. Então, eu preciso, agora que eu tenho um pouco de consciência, eu preciso abaixar a minha libido, no sentido freudiano, me ajuda aí, Amélia, mas eu preciso abaixar para respeitar o outro. E aí eu vou, através da minha contenção, porque não vai ser fácil, eu vivi várias vidas com esse ímã relaxado, vamos dizer assim, e que agora eu tenho que conter, porque eu sei que não é bacana, porque eu sei que eu preciso respeitar o próximo, mas olha o meu íntimo como está. O meu íntimo fala assim, dane-se o outro. Eu quero prazer pelo prazer. Olha como é difícil. Esther, como a Irene fala, o jugo de Jesus, de Deus, é leve. Então, ele colocou até a pineal para a gente dar um breque. Ele colocou, ele dá a encarnação, ele dá a chance da gente errar e consertar de novo, ele dá a chance de errar de novo, de ficar sentado falando que não quer progredir, ele espera, e além de tudo ele fala, olha, eu vou colocar um negocinho aí para dar uma brecada em tudo isso que você vem sentindo, para ver se você consegue fazer a lição de novo. Por isso que eu falo que quando ela, nos 14 anos, perde aquele uso endocrinológico, ela dá como se fosse uma maioridade para a gente moral, tipo, agora é com você. É isso, eu achei isso bem interessante. Mas ele deixa registradinho ali. Isso, exatamente. Ele deixa registrado ali. Ela traz. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se... Espera aí, deixa a Madá acabar de falar, e depois que a Madá falar, acabei, você fala, Cleide. Não, eu acabei. Eu falei que ela vem registrada, ela vem com tudo isso para a gente ter consciência. A nossa consciência desperta
na medida que nós temos, nessa glândula, nós temos registrado o nosso passado. Eu acho. Pode falar? Acabei. Acabou? Então, Cleide, é você. Então, olha, vou fazer mais confusão ainda. Amélia, é o seguinte, pelo que até a Esther falou, né, faz de conta que na outra vida dela, ela foi uma pessoa promíscua, né, no sexo, vamos dizer assim. Por causa disso, muitas pessoas, esses tarados, vamos dizer assim, será que é por causa disso, não é também? Então, você tem que analisar cada caso. Porque está registrado na vida dele, na outra vida ele foi desse jeito, mas agora ele teria que moldar, tá? Então, Cleide, mas isso aí é uma viagem, você não tem noção do tamanho, porque assim, quando a gente está falando, e aí eu achei até interessante em termos de ser sucinto, ele identificar Freud e a teoria dele, porque aí a gente está canalizando tudo para sexo, e a Esther deu um exemplo perfeito nesse sentido. Mas se a gente parar para pensar, e eu entendo a tua pergunta, então assim, tá, pelo óbvio, sim, né? Pelo óbvio, já teve outras vivências, isso era um impulso latente, somou os 7 anos de vivência agora, os 14, e continuou vivendo desse jeito. Beleza, não aprimorou nada, está aí pagando para ver, vamos dizer assim. Mas se a gente parar para pensar, voltando lá atrás, quando eu falei que Freud divide o desenvolvimento em 3 fases, oral, anal e fálica, a gente, quando está falando do sexo por si só, a gente está falando de uma fixação, porque ele diz isso, que a gente vive do 0 aos 7 anos, todas as fases, mas que depois disso a gente repete com intensidade alguma delas, em quase todos os nossos instintos, porque foi a fase que a gente se fixou. Então, por exemplo, se a gente se fixou na fase oral, que é aquela de introjeção, de bebê que põe tudo na boca, então a gente é aquela pessoa que come tudo, que quer experimentar tudo, que quer beber tudo, que quer fumar tudo, que... Tá. Exemplo brusco, assim, rústico, tá? Se a gente está falando de uma fixação na fase anal, a gente está falando de controle de esfíncter, então a gente está falando de controle de fezes e urina. Sabe aquele amigo ou aquele marido que você é minha mulher, você não pode sair, ninguém pode olhar para você, não usa essa roupa, você é meu amigo, quem é mais amigo do que eu? Qual é o seu melhor amigo? Controle. E aí a gente pode estar falando de uma fixação de outra ordem, que Freud leva como sexual, porque diz que o controle também vai na sexualidade e tal, exacerbação. Mas é um controle mais do que uma introjeção, percebe? É um controle, ou uma liberação. Não controlo, faz xixi em todo lugar, então aquela criança que teve dificuldade é uma criança muito expansiva, que atravessa na frente dos outros, que domina tudo, desrespeitosamente. Então, quando a gente está falando de valor moral, oral, anal, e a fálica é a sexual mesmo, que é a que a Esther acabou de dar o exemplo, né? Então, é a pessoa que tudo leva para o sexo, tudo tem que fazer piadinha disso, tudo impõe situações desagradáveis, sempre manifestando esse olhar sexualizado para tudo, entende? É uma pessoa que tem isso, uma libido extremamente exacerbada. Todas essas coisas são normais do nosso desenvolvimento, porém elas podem ser usadas de uma forma desregular. Quando elas são usadas de forma desregular, ela imprime sofrimento ao outro e a você também. Então você acaba sendo influenciado. Quando a gente fala, diga-me com quem andas que eu direi quem és, quando a gente começa a participar de algumas coisas, já não cabe mais participar de outras, e não é porque a gente se acha maior do que aquele amigo que fala palavrão o tempo inteiro, que esse sou eu, mas assim, não é isso, mas é porque você vai filtrando isso, porque Deus está te dando a oportunidade renovada de pegar o que você tinha, o que você tem e o que você faz disso, entende? Não sei se eu viajei demais, porque é uma viagem, vou falar, profundíssima. E o que eu acho bacana em tudo isso é o quanto Jesus fala do fardo dele ser leve, né? Por quê? Porque mesmo as pessoas que chegam aqui, que nem a Cleide falou, que não controlam e acabam cometendo crimes já prescritos na nossa Constituição, ela vai ser punida pela lei.
mas também vai ter uma melhora de alguma forma para uma próxima vida. O que eu quero dizer é que a gente foi sempre pior e agora é a nossa melhor versão. Que bom, assim, vamos gradativamente, a humanidade toda melhorando. Às vezes a gente melhora pouco, às vezes a gente demora para caramba, porque nós temos livre-arbítrio, né? Mas são oportunidades divinas a vida. E ninguém vem para cá para falhar. Alguém viu o vídeo? Alguém viu o vídeo que eu mandei da Monja Coen? Eu vi, eu tinha assistido. Eu tinha assistido. Muito bacana. Ela fala isso, ela dá um exemplo bobo, né, dessa coisa do pernilongo, que ele detesta pernilongo. Duvido que nada disso te irrite. Barulho de pernilongo não te irrita, monja? Você não sabe? Claro que me irrita, mas não me faz matar o pernilongo. Me faz soprar o pernilongo. Gente, sério que agora soprar o pernilongo? Aí, quando eu ouvi isso, eu pensei, ai, meu Deus, graças a Deus que a Esther sempre fala que a gente tem eternidade, que se eu não consigo fazer isso hoje. Então, assim, não é que eu vou fazer isso agora, mas que eu entendo que eu acredito fielmente que um dia eu vou conseguir fazer isso. Eu não jogo no balde do esquecimento, entendeu? Nunca vou fazer. Porque eu não sou ignorante nesse nível. Mas também não sou pura a ponto de falar, sou igual, faço igual. Ou não vou fazer mais, não vou errar mais, né? Então é isso. Vou tentar. Vai tentar, estamos todos tentando, né? Mais alguém quer completar, gente? É muito gostosa essa. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo. Quer falar, Amada? Não, está tudo certo. Então, acho que a gente pode ir para o exercício? Sim, acho que sim. Então, tá. Sim, acho que sim. Foi maravilhosa a aula, né? Maravilhosa. Foi maravilhosa. Nossa, gostei muito. Então, vamos lá, gente. Vamos para o nosso momento de relaxamento, fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente, relaxando os ombros, a coluna, os pés no chão. Vamos começando a nossa respiração. Inspira, solta, sentindo o ar entrando pelas nossas narinas, saindo pela boca, sentindo o organismo mais relaxado. Vamos agora nos transportando para aquele nosso lugar da natureza em que temos uma predileção. Um campo, uma encosta, na beira do monte, descalços, vamos sentindo a grama molhada sob os nossos pés, o cheiro da terra, das plantas, o canto dos pássaros, a paz e a harmonia que integram o ambiente. Vamos admirando as maravilhas da criação e vamos olhando, avistando o horizonte, o sol que se põe na promessa de mais uma noite estrelada e o novo dia que sempre virá. Vamos avistando as estrelas, a primeira que surge, outras, o céu salpicando de pequenas luzes
E essas luzes irradiando para o planeta. Esperança, coragem, alegria. Vamos continuando a nossa respiração. Neste momento do entardecer, ouvindo a música da natureza, sentindo a batida dos nossos corações. E vamos agora viajando para dentro de nós, esse universo infinito, esse corpo maravilhoso e perfeito, que abriga nossos espíritos viajantes da eternidade, buscando o crescimento, a evolução, a transformação. Sentindo a força que trazemos dentro de nós, muitas vezes sufocadas, pois nos deixamos contaminar pelas matérias deletérias de pensamentos menos dignos, pela massa dos povos desesperados, pelo desespero, pelo sofrimento. Vamos nos libertando, entregando, limpando toda essa energia, deixando a nossa mente pura, límpida, para que possamos absorver o amor infinito que está, sempre esteve, sempre estará dentro e fora de nós. Neste Deus onipotente que dirige tudo e todos, sabendo que a nossa nau está divinamente orientada, amparada, pois também caminha na evolução dos mundos, dos povos, do universo. E assim integrados com nossas divinas sementes, vamos sentindo o ar que entra, o cheiro da terra, de encontro aos nossos sentimentos, equilibrando as emoções, sentindo a gratidão pela vida eterna, sentindo a gratidão pela vida no corpo físico, sentindo a gratidão por todos os obstáculos que nos impulsionam para uma condição melhor. Na certeza de que nenhum de nós se perderá, como disse nosso irmão amado Jesus, que somos pequenos deuses na busca da nossa essência, na construção de nós mesmos. Sentindo essa força que somos, que temos, a nossa capacidade, o nosso potencial ilimitado. Vamos agora às nossas vibrações tão necessárias para o nosso planeta, envolvendo em paz e amor todos os povos e seus governantes, todos os trabalhadores do mundo físico e do mundo espiritual, todos os trabalhadores da ciência, todos os que se ocupam da saúde, nos hospitais, nos postos de saúde. Vamos vibrando, envolvendo cada lar desta terra, para que cada um possa deixar o seu templo, a nossa casa, o nosso lar, como que pequenos pontos de luz que se irradiam e que contribuem para o equilíbrio de todo o universo. E vamos vibrando
de uma forma muito amorosa e carinhosa, pela nossa irmãzinha Gabi, pela sua família, sua madrasta, a senhora Ine Voz, que ela possa receber nesse momento os fluidos amorosos, curativos, de reequilíbrio, coragem e esperança, envolvendo todo o seu lar, seus familiares, para que todos possam também se harmonizar na confiança, na fé e na esperança. E assim vamos vibrando pela nossa casa, Zilda Gama, que possa ser sempre esse foco de apoio, de amparo, de ensinamentos, de orientação. E vamos vibrando pelo nosso lar e cada um de nós que saibamos fazer opções construtivas no nosso caminho, que o nosso amor cresça cada vez mais, que possamos irradiar tudo o que recebemos através do nosso esforço pessoal, constante. E assim, vamos pedindo a esse Pai maravilhoso, a Jesus, nosso irmão e mestre, que nos ampare sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Graças a Deus, muito obrigada. Desculpa a cachorra que sempre quer participar, né? Ela aqui quer, ela late na hora. Justo na hora que você vai fazer, ela quer falar oi pra gente. Mas é bem quando a Irene fala as manifestações da natureza. Ele se manifesta. Fala, sou eu. Deixa eu falar, gente, a Michele, ela, às 9 horas, ela fez deve ter terminado já, acredito, uma cirurgia de vesícula, tá? Então, só para a gente envolver ela também nas vibrações da gente, né? Muito obrigada, pessoal. Deixa eu desligar. Muito obrigada. Então, boa Páscoa para todas. Boa Páscoa, gente. Beijo, gente. Eliane, bem-vinda, viu? A Melita maravilhosa, você é top. Obrigada, gente, obrigada. Já está contratada. Isso vai ter consequências, viu, vai Amélia? Ter mesmo, mais aulas, né? Com certeza. Bom, eu já sei que eu não Muito posso boa. fugir. Não posso fugir, não quero fugir. Estamos aí. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Quer ficar um pouco, Irene, para a gente conversar? Já foi. Foi mais rápido, Esther. Ela foi. Então, tchau, gente. Fica com Deus, viu? Boa semana.